Olá, Oi. no seu livro, Entre a Sombra e o Ser, no encontro que você esteve aqui, você abordou, né, aquela experiência delicada da depressão, né, que você passou. Né? Como que foi vivenciado isso no casamento? A relação entrou em crise, teve abalos, assim, e como o casamento se atualizou com a passagem da depressão? O Carlos foi muito companheiro, muito companheiro. Eu não sei quantos anos já nós tínhamos de casamento, mas as crianças tinham que idade, você lembra? Foi em 1995. Então, nós casamos em 78, já tínhamos um bom tempo de casamento. Então, o Carlos, como eu disse, a gente sempre andou muito junto, né? E eu no ministério sempre ajudando, sempre ao lado dele. Nessa época, eu tinha parado de trabalhar, porque eu tinha decidido que quando as crianças nascessem, eu iria parar de trabalhar para poder cuidar deles. Desculpa, foi, Júlio, por volta de 92, 93. Né? A Carol, ela nasceu em 86, ela estava com 7, 8 anos, o Felipe com 1 ano e meio a menos, enfim. Foi nesse período, 92, 93. Então, e aí eu tinha prometido a mim mesma que quando o meu neném nascesse, eu não sabia se era Carol ou Felipe, né, que era o primeiro, que eu iria parar de trabalhar para poder cuidar do bebê, já que demorou tanto tempo para vir. Eu queria ser mãe mesmo, para valer, ali junto da criança. Então, eu parei de trabalhar, mas pelo fato de eu ter trabalhado desde os 13 anos de idade, aquilo foi me cansando, e a igreja, e sem trabalho, e cuidando de criança, e cuidando de casa, aquilo foi me estressando, e eu também comecei a me cobrar, porque eu achava que eu não estava fazendo nada, que eu era uma mulher folgada, né? O fato de eu não estar trabalhando, o fato do Carlos ter um salário de tempo integral na igreja, e eu olhava assim, com os meus olhos de depressão, eu olhava que a igreja estava me cobrando isso, que em vez de eu ir trabalhar para ajudar no orçamento da casa, eu ficava andando com o Carlos para lá e para cá, para uma visita ou outra e tal. E como eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de ter minhas coisas, aquilo começou a me incomodar, ao ponto de eu olhar que roupa colocar para ir à igreja, para que a igreja não me julgasse como folgada, como esbanjadora, essas coisas todas. Então, o Carlos, ele sempre foi muito companheiro. Então, quando a depressão veio, e veio para valer, que ele viu que a coisa era muito séria, ele me sugeriu, falou, bem, vamos num terapeuta, né? Vamos num psicólogo, para que você possa ter um parecer de um psicólogo. Naquela época, eu não sabia nem bem o que era isso, pelo contexto da igreja, imagina, ir ao psicólogo era uma coisa escandalosa, né? Ainda mais você, esposa de pastor, falar que você precisa de um psicólogo para trazer alegria, para te trazer desejos, vontade de viver e tudo mais. Então, o Carlos me sugeriu a psicóloga. E eu, na hora, topei, porque aquilo já estava tão sufocado dentro de mim, eu já estava sofrendo tanto com aquelas coisas da depressão, ao ponto de eu passar para o Carlos o que a Carol gostava, o que o Felipe gostava, porque eu ia morrer, a morte era certa, eu sabia que eu não ia ver meus filhos crescer, então eu passava para ele, bem, olha, a Carol gosta assim, o Felipe gosta assim, cuida deles assim, tal, porque eu vou morrer e tal, tal. Aí nós fomos à terapia, e o Carlos que sugeriu e me levou. E quando nós chegamos lá na doutora Cleusa, né, que hoje já não está mais conosco... Cleusa Gonçalves. Esposa do Arthur Gonçalves? Isso, esposa do Arthur Gonçalves. Lá no Ipiranga. Aí ela me acolheu, claro, com muito carinho, e acolheu o Carlos também, e ela disse para o Carlos, falou, Carlos, se a Lau tivesse com... Carlos não, ela me chamava de pastor. Pastor. Se a Lau tivesse com as 2 pernas quebradas, o que você faria, né? Ele falou, eu cuidaria dela. Aí ela falou assim, então você considere a Lau com as pernas quebradas porque você precisa cuidar dela mesmo. E daí ele começou a cuidar, pediu licença da igreja, saiu, se afastou da igreja para cuidar de mim, cuidar das crianças. Nós ficamos em casa, foram acho que 5 ou 6 anos, mais ou menos, de depressão, foi longo, foi um período longo.
Mas ele me atendeu prontamente nas minhas loucuras, né, que eu estava. Então, ao mesmo tempo que eu queria ficar em casa, eu queria sair, ao mesmo tempo que eu estava fora, eu queria voltar. Eu não trancava a porta de banheiro porque eu ia morrer, eu não subia para ir na padaria porque eu ia morrer. Ele saía de casa para alguma coisa, eu tinha que estar com a chave na mão, porque eu ia morrer, ninguém ia me encontrar ali, então eu precisava ter o controle de que eu pudesse sair para pedir um socorro, alguma coisa. Então, o Carlos foi muito companheiro. Então, quanto a isso, eu não tenho nada assim que eu possa cobrá-lo hoje de cuidados. Ele cuidou com muita paciência, claro que muitas vezes foi bem desgastante para ele. Colocamos na igreja em oração, os diáconos vinham em casa para orar por mim. Foi uma batalha, foi uma luta muito grande. Eu ia em algum lugar assim que eu gostava muito, uma chácara que nós íamos normalmente para nos divertir. Eu ia naquela chácara, eu só via túmulo, a morte era muito certa para mim. Qualquer lugar assim, eu só via morte. Então, ele teve muita paciência, ele me ajudou muito. E depois que as coisas foram se encaminhando e eu fui melhorando, foi passando ao ponto de eu ter a alta do psicólogo, né? Ele até foi engraçado, porque eu voltei tão bem assim, que ele falou assim para o terapeuta, né? Ele falou assim, poxa, eu trouxe uma mulher, que aí eu passei por outros terapeutas, né? Aí falou assim, eu trouxe uma mulher, você está me devolvendo outra, né? Porque eu voltei tão inteira, voltei tão... Ô, Júlia, e eu que fui para a terapia. Então, ele foi esse companheiro, sabe? De ir até o final, até o final. E o casamento, eu não creio, assim, que houve abalo, pelo menos perceptível, não. A gente retomamos as atividades, retomamos as crianças, a vida continuou. Não foi fácil. Não foi fácil, ele sofreu bastante, eu sofri muito, 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 muito. Eu fui no fundo do poço mesmo, assim, eu não tinha condições de nada, não tinha condições de nada. Para mim era morte, era só morte. Mas, graças a Deus, eu saí, o casamento continuou, as crianças foram crescendo e a gente conversa sobre isso, mesmo com as crianças menores, a gente conversou sobre isso. Na época, olha, a mamãe não está bem, é o papai, sabe? Então, a gente sempre colocou muitas crianças nas situações da casa. A gente nunca mentiu para eles, sabe? Então, eles acabaram acompanhando e eu sempre na terapia. Eu amo a terapia, porque me salvou, e eu recomendo, e eu gosto, e de quando em quando eu vou sentar lá para colocar algumas coisas em ordem, mas, graças a Deus, eu nunca mais tive nada, nada. Nós temos uma experiência, né, com terapeutas de pelo menos 35 anos. Pelo menos 35 anos. 2 deles muito especiais, Cleusa Gonçalves e George Barbosa. Os outros, irmãos, irmãs, amigos, amigas, hoje muito mais, você é um deles, inclusive, de homens e mulheres preparados que cuidam de nós, até hoje, cuidam de nós. E eu, depois disso, eu me vi uma mulher inteira, centrada, sei o que eu quero, sei o que eu gosto, sei o que eu posso fazer, sei o que eu não posso fazer, eu sei dizer sim, eu sei dizer não, eu sei dizer... Mais não do que sim, mais não do que sim. José...